Boa noite a todos. Boa Saudações. noite. Eu gostaria já de agradecer a Cris de Pascoal pela oportunidade. Meu nome é Sheila Nack e eu estou ao vivo pela Crow TV, onde o normal é ser diferente. E não esqueçam, curtam, sigam, compartilhem, comentam e ativem as notificações. Nossa primeira entrevistada de hoje é a Vânia Rodrigues. Boa noite, Vânia. Muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a você, Sheila. Gratidão. Eu estou muito feliz porque é a minha primeira live sobre ufologia e é um prazer estar aqui com vocês no canal da Cris. Muito obrigada, gratidão. Seja muito bem-vinda. E, Uhum. Vânia, a gente conversou bastante já e você contou alguns fatos que desde a infância começou a ter avistamento com naves e após um curso de acupuntura, tudo deu início na sua vida. Você poderia compartilhar conosco essa experiência? Sim, então, eu primeiro vou falar das minhas duas formações e depois eu começo a falar sobre isso. Eu sou formada em Educação Física, né? Faculdade de Educação Física, eu sou educadora física e agora eu tenho acupuntura desde 2012. Comecei a estudar acupuntura, já sou formada desde 2014. E tudo começou assim. Eu falo que eu sou uma pessoa antes da acupuntura e uma outra depois do curso de acupuntura. Porque a minha visão, inclusive, minha data específica, 2012, né? Que muita gente fala sobre essa data. 2012 foi quando eu comecei a despertar, digamos assim, para o universo. E então, desde criança, eu tinha muitos sonhos com naves, mas eu não sabia, não entendia muito bem, né? Porque a gente não sabe o que é criança. Eu sonhava com naves, e até mesmo na adolescência. E aí o tempo foi passando, mas assim, para a gente é só sonhos, né? Eu não tinha nenhuma experiência como eu tenho hoje, que são as marcas, no caso. E então, bem antes de 2012, em 2009, eu já tive uma experiência assim com um sonho. Foi na época do apagão. Lembra, no Brasil teve um grande apagão. Foi em 2009. Eu não me lembro o mês direito, mas tem até na internet sobre isso. Um apagão no Brasil todo. Eu estava me deitando para dormir e aí um namorado meu na época, 11 horas da noite, falando: Vânia, Vânia, olha para fora, tem um apagão no Brasil todo. Eu fiquei curiosa. E eu falei, tá, e daí? Eu tô com sono. Aí eu nem dei bola pro apagão dele, né? Eu falei assim, tudo bem, é o apagão, mas sabe quando você tá meio acordada, meio dormindo? Aí eu voltei a dormir. E aí, nisso, que eu tive um sonho muito real mesmo. Eu sonhei com muitas naves, várias naves no céu, e eu estava aqui do lado de fora da minha casa, que eu moro no Campo Limpo. Num sonho, eu estava do lado de fora, muitas pessoas corriam desesperadamente, e as naves abduziam pessoas com luz. E aí foi daí que eu tive esse sonho, e no dia seguinte eu acordei, e aí eu comentei com o povo da escola, eu sou professora, era professora e dava aula de educação física, eu cheguei a comentar com o professor de história, aí ele falou assim, interessante, esse sonho foi depois do apagão, né? No Brasil, né? E aí eu falei, aí que comecei a ficar com, assim, a acender uma luzinha para esse mundo da ufologia. E aí, em 2012, que tudo começou, né? Porque meu mestre Liu Ximing, ele é taoísta e eles têm uma grande espiritualidade, eles acreditam nos espíritos, né? E chineses, eles têm uma história de mais de 5.000 anos sobre o Imperador Amarelo. Inclusive, o Imperador Amarelo, segundo o mestre Liu, ele era um extraterrestre, porque ele viveu 100 anos e ele foi embora numa nave amarela, um dragão amarelo. Então, isso já até passou no History Channel, do jeito que o mestre Liu contou pra gente. Ele foi embora, ele trouxe para a China a cultura, a medicina chinesa, a Sichuan, a fitoterapia, as danças orientais. Ele trouxe tudo, né? Na verdade, foi o Liu Paili, o pai do mestre Liu. Liu Paili era o pai do mestre Liu, que é o meu mestre. Então, a cultura da China já tem uma cultura assim, de mais de 5.000 anos também, como do Egito, por exemplo, né? Então, o mestre Liu já acreditava, ele contava para a gente as histórias,
né, que as pessoas acham que é mitologia, mas de verdade, no fundo, tem sempre uma verdade, né? Já me falaram até que o Egito é mitologia egípcia, aí que Atlantis é mitologia, e não é. Atlantis realmente existiu, mas na Terra, que inclusive está no fundo do mar, a gente sabe disso, os ufólogos sabem disso, mas as pessoas acham que é mitologia. Tem muitos segredos no fundo do mar, né? Sim. Inclusive, se eu não me engano, está bem ali do lado do Triângulo das Bermudas, né, Atlantis. Mas, enfim, também teve uma civilização antiga no Mar da China, que ai, como chama? Tem Atlantis aqui e... Ai, esqueci o nome da civilização da China, que também está no fundo do mar, uma civilização avançada. Mas, enfim, essa é a minha experiência. Depois de acupuntura, eu falo que eu sou uma Vânia antes da acupuntura e uma Vânia depois da acupuntura. Depois da acupuntura, eu fiquei muito mais espiritualista, eu fiquei muito mais sensitiva, e eu voltei a ter vários sonhos com os naves, com extraterrestres. Nos sonhos, eu sempre fugia deles, mas agora eu já me vejo dentro das naves, não tenho mais medo. E várias vezes eu acordei com marcas no corpo. Até essa experiência que eu quero contar, né? Que a primeira experiência minha, que eu acho que foi marcante, foi que quando eu comecei a estudar sobre isso, a ler bastante sobre isso, a pesquisar no YouTube, e aí eu comecei a ter uma brincadeira, porque eu vi que existia a frota estelar, né? O mestre, o comandante da frota estelar, que é Astar Sheran, que as pessoas acham que é brincadeira, que é invenção, enfim. Eu comecei a brincar com isso. Eu ficava assim, Astar. Então, por exemplo, como eu estava estudando muito sobre isso, lendo muito, aí as luzes aqui de casa começaram a piscar. As luzes do corredor aqui próximo do meu banheiro, que é do meu quarto, tem uma suíte, aí tem um banheiro aqui do lado. E aí a luz piscava, eu falava brincando, Astar, fazia assim uma saudação. E você ainda fazia saudações, né? Astar, mas tudo uma brincadeira, Astar. Sei. Eu dando aula na escola, eu sentia que tinha eu era fotografada. Sabe quando tem um flash assim, mas em plena luz do dia? Eu brincava e falava, Astar. Fazia assim, Astar. Astar. Mas só na brincadeira. Até que um dia eu dormi, não lembro do sonho que eu tive, e quando eu acordei, eu olhei para o meu pulso. E aí tinha assim, ó, no pulso do lado direito, aqui assim, tinha uma carinha. Eu falei, não, o que é isso? Aí eu olhei, eu tirei 3 fotos. Uma de cima para baixo, uma de baixo para cima e uma na lateral. E nessa foto, eu fiquei muito curiosa, porque parecia um rostinho. Não é todo mundo que enxerga isso. Algumas pessoas não enxergam esse rostinho. Mas quem é terapeuta, quem é espiritualista, consegue enxergar um rostinho de, digamos, um ETzinho, sabe? Não dá para distinguir que raça que é. Tem as orelhinhas, eu vejo orelhinhas, olhinhos, e tem uma coisa assim preguiada aqui no meio do rosto, e tem até uma boquinha pequenininha. Eu vi a foto e o que eu deduzi que seria uma foto de um felino, de um gato. Então, e eu achei que parecia um grey, mas não exatamente um grey, quando eu vejo, né? E aí... A foto tá aqui, vamos ver a foto? Vamos mostrar? Pode mostrar. Se pudesse dar um zoom, dá para ver, tá vendo? Um rostinho redondo, aí tem um nariz. O nariz, na verdade, é uma coisa preguiada no meio, tem orelhinhas, tem os olhinhos, é que tá um pouco longe a foto, mas dá para ver o olhinho direitinho. E tem um tracinho bem pequenininho, que eu imagino que seja a boca. Isso foi no seu punho? No meu punho direito. Então, aí eu inclusive olhei a cama para ver se era a marca da cama, do lençol, ou se era do colchão, mas o colchão tinha um formato, o colchão tem um formato assim, sabe? Uma figurinha com 8 lados, assim, o colchão. Realmente não era o colchão. Aí eu comecei a ser pesquisada por um ufólogo, o Cláudio Brasil, que ele fez várias perguntas e tudo, ele achou que era do colchão, mas não era do colchão. Então, e aí foi que começaram a aparecer outras marcas, né, ao longo desse período todo. Aí, então, depois dessa marca, eu fui investigar. Eu fiquei tão curiosa, falei, não é possível sonhar com naves e acordar com uma marca no pulso. Foi daí que eu tive a intuição de procurar no Google. E aí eu coloquei lá, sonhar com naves e acordar com marcas pelo corpo. Aí eu encontrei um amigo que eu não vou falar o nome, que foi ele que comecei a conversar bastante, é um moço do Rio de Janeiro,
Um grande amigo meu hoje me chama de irmã, minha irmã, e foi o David que ele me introduziu no mundo da ufologia. E foi aí que eu fui conhecendo várias pessoas, conheci a doutora Gilda Moura, que é uma cientista, pesquisadora, ufóloga, grande ufóloga, conheci o Marco Ti, conheci Gevaer, nossa, conheci muita gente boa, e eu participei de várias palestras de todos eles, cheguei para o Rio de Janeiro 2 vezes, fui para São Tomé das Letras, conheci Travis Walton, que é o lenhador lá que foi abduzido no plano físico. Então, eu não tenho experiência do plano físico. Na minha concepção, eu sou contatada porque é no plano astral. Se eu vou no plano físico, eu não sei se eles me levam no plano físico, mas eu já voltei com muitas marcas. Depois dessa marquinha da carinha, eu sempre venho com cortes no pulso e com cortes nos tornozelos. E você viu, né? Outro dia apareceu uma marca que parecia queimadura no tornozelo. Que eu acho que micose, eu não passei remédio para micose, já está cicatrizando. E os pontinhos também, né, que apareceram, você mostrou. Apareceu 4 pontinhos, assim, um do lado do outro, parece picada de pernilongo, mas é curioso, porque é um do lado do outro, eu não sei se dá para ver. É bem diferente. Tá sumindo, ó. Tá vendo? Ó, eu não sei se dá para... Agora, assim, na câmera é difícil de olhar, mas eu tenho uma foto, eu tirei foto também. Agora parece que está tudo junto, mas são 4 pontinhos, um do lado do outro. Eu fico me tocando e olhando para ver se eu não tenho chip, porque eu já fui chipada uma vez. De verdade. Eu tive um sonho muito louco, que eu estava lutando com um macaco branco da minha altura. Eu fui atacada no plano espiritual. E quando eu fui me defender por trás, ele veio pela frente. Quando ele veio pela frente, ele me arranhou no braço. Ficou um hematoma desse tamanho aqui. Eu acordei com um hematoma assim, ó, no bíceps. Aqui assim, um hematoma enorme assim. Ai, gente, cadê a câmera? Assim. E aí ficou tipo um cilindro aqui dentro. Eu fiquei muito curiosa. Eu até tentei fazer uma radiografia sem ter que ir ao médico, mas eles não deixaram fazer. Até que foi passando o tempo, eu fui ao meu médico ortopedista e pedi o exame. Só que meu médico ortopedista, ele é espiritualista, e ele me deu um abraço de urso. Imagino que aquele abraço fosse como que os espiritualistas fazem? É um passe, tipo de um passe. E aí, quando eu fui fazer, já não tinha mais nada. O cilindro sumiu. Tinha exatamente um cilindro aqui no meu braço. É interessante, né, os seus relatos, porque... você tem viagens astrais, mas ficam as marcas que ficam no corpo mesmo, né? E essa da foto, essa imagem da foto, durou quanto tempo na sua pele? Não, dura horas. Agora, os cortes e as queimaduras, né? Que no caso aqui no tornozelo, eu deduzi que fosse uma queimadura, porque é que eu não dei a foto para você, mas você viu. Parece que ficou descascado, ficou bem vermelho e descascando. Aí eu passei só um remedinho de tipo assim, mertiolate, sabe? Para cicatrizar. E não passei a pomada de micose, porque eu pensei, pode ser que seja uma micose, mas uma micose só nesse lado aqui do tornozelo, tipo uma feridinha. E aí foi descascando, descamando, e agora já tá bem rosinha, já cicatrizou e tudo. Talvez dê para mostrar, não sei. Fazem quantos dias que eu te mostrei? Segunda foi sexta passada, né, que eu te mostrei. Foi. Eu não sei se dá para ver, deixa eu ver. Peraí. Ó, é bem aqui, já cicatrizou. Ai, gente. Aqui sai rápido, né? É bem aqui assim, ó. Bem aqui. Já tá bem clarinho. Tá, rosinha clarinho. E assim, eu não sinto dor, eu fico com incômodo, mas eu não sinto dor. E quando eu vejo, eu fico apalpando para ver se é um chip. Vânia, e a sua família, seus amigos, como que eles reagem com toda essa história de esses avistamentos e marcas na sua pele? Como que reagem? Olha, os meus familiares não acreditam muito, eles são céticos, inclusive até a minha filha é cética. E a minha mãe, eu sou de uma família que a minha mãe é totalmente católica, apostólica, catequista, ministra. E eu tive na minha família 3 tias freiras, elas eram freiras, e um tio quase se formou para padre. Então, imagina, eu falar um negócio deles para eles, eu sou excomungada. A minha mãe nem sabe disso. A minha sobrinha falou, vou contar para a avó Hilda. Eu falei assim,
Pode contar. Agora, se ela ver, não tô nem aí. Agora ela vai ficar sabendo, né? É que ela não tem Instagram, ela tem Facebook. Eu acho que eu ainda não postei nada assim sobre isso no Facebook. Mas, enfim, eles não acreditam. Eles inclusive, a minha família, outra coisa curiosa que eu falo, é que meus sobrinhos são do grupo de risco. A minha mãe é do grupo de risco, minha irmã é do grupo de risco, e eu não sou. Eu não tenho nenhuma doença de sangue, eu não sou do grupo de risco. A única coisa que eu tenho são coisas com ortopedia. Inclusive, eu brinco com o meu médico, eu falo que eu não sou desse planeta, porque eu tenho 8 CID. 8. 8 CID de ortopedia. Ecodromalácia patelar, bursite, tendinite, epicondinite e tenossinovite. É isso. Mas eu tenho uma saúde ótima, não tive Covid, não sou do grupo de risco, já tomei as 2 doses da vacina, porque eu trabalho na educação e na saúde. E você trabalha com acupuntura também, atualmente? Como é que é? Sim. Eu me formei em 2014 e já trabalho com acupuntura já tem alguns anos, né? Tenho 5 anos, mais ou menos. E outra coisa que eu percebi, então, depois da acupuntura, eu falei sobre a espiritualidade, né? Eu percebo que eu estou muito mais sensitiva e muito mais espiritualista, muito mais do que antes. E outra coisa curiosa que eu nem falei para você, mas vou falar agora, é que o mestre Liu falava para mim, um dia você vai curar com o seu dedo, com a sua intenção, você não vai precisar de agulha. Ele falava, você vai curar com a sua intenção. Aí eu fiz um curso de biomagnetismo, que é tratamento com magnetos. E o professor, que não tem nada a ver com o mestre Liu, falou a mesma coisa. Um dia você não vai precisar mais dos magnetos. Você vai curar com a sua... Porque ambos são espiritualistas, né? Inclusive, o professor de biomagnetismo era espírita. Ele falava que no futuro próximo eu não ia curar, que eu não ia usar mais os magnetos. E a mesma coisa que o mestre Liu falou, eu não ia usar as agulhas. E eu tive experiência na sala, um atendimento de cura. Sério. Uma paciente minha, ela viu um ser na sala que ela disse que era chinês. Eu fiquei toda arrepiada. Nesse dia eu sinto energia, não vejo, mas ela viu o chinês na sala de atendimento. E aí ela disse, eu falei, mas como assim? Aí ela me contou que ela viu, ela nem é espírita, mas ela disse que olhou, fechou o olho e falou, pode fazer, pode fazer, pode fazer. Ela percebeu que era da cura. E ela falou que ele tinha um bigode longo. Aí eu imaginei que fosse um chinês, né? Mas ela falou que era um espanhol. Ela falou assim, era um espanhol. Eu falei, tem certeza? Não era chinês, não? ela viu um ser no pé da maca, com roupa branca, e tinha uma senhorinha, né? De roupa rosa. E ele parece que era bem mais novo que a senhorinha, e estava ensinando a senhorinha. Ela abriu o olho, eu falei, você não estava dormindo? Falei para ela, você estava dormindo? Não, senhora, eu estava acordada. Eu falei, então o que eu estava fazendo se você estava acordada? Ela, você estava sentadinha ali escrevendo na prancheta. E eu estava mesmo. Eu percebo que as pessoas que são contatadas ou abduzidas, elas têm um certo tipo de paranormalidades, né? Sim. E muitos trabalham com curas, outros tipos de paranormalidades. Eu também acredito que no futuro próximo vai ter muita faculdade holística, já tem aí florais de Bach, florais Amazonas, outros florais, Theta Healing e cores pelas meditação. Sheila, me lembrei de uma coisa. Eu fui num lugar onde tem uma japonesa que eu fui comprar plantinhas, né, para minha mãe. Minha mãe está fazendo um trabalho com plantação de árvores lá na igreja dela. E aí essa senhora, ela olhou para mim, ela ficou toda arrepiada e falou assim, você tem uma entidade xamânica. Eu falei, como? Ela disse que eu tenho uma entidade xamânica da cura. Eu falei, nossa, que curioso, eu sou acupunturista. E ela não sabia que eu sou acupunturista. Ela falou assim, você já ouviu falar de reiki xamânico? Eu falei, já estudei reiki, mas não xamânico. Então veja mais sobre isso. Você tem muita coisa... Ela ficou tão arrepiada, falou, você tem muita coisa para fazer ainda. Aí eu falei, como assim? Aí depois, quando eu fui perguntar de novo sobre isso, ela já tinha esquecido, porque eu percebi que não era ela que estava falando. Ela disse que também tinha apesar de ser mestiça japonesa, ela tinha uma avó indígena também, xamânica, né? Teve uma avó indígena, e ela conhecia essa parte do reiki xamânico. Aí ela pediu para eu estudar o reiki xamânico. Foi isso que ela falou. Sim.
Aí ela falou assim, veja sobre isso. Aí quando eu fui perguntar, eu falei assim, eles que falaram, não foi eu. Ela falou desse jeito, eles falaram, não foi eu. Eu falei, meu, que doido! Eu falei assim, nossa, eu vou começar então. Ela falou que eu tenho muita coisa para fazer ainda. E pediu para eu estudar reiki xamânico. Foi isso. É muito louco. E a gente tem uma segunda foto, a gente poderia falar rapidamente sobre essa segunda foto? Se não der para comentar muito sobre essa foto hoje, a gente pode marcar uma próxima live. Vamos subir a segunda foto? Pode pôr. Essa é a primeira? É a outra. Essa é um zoom da foto que eu fiz, né? Porque tem uma foto maior, aí eu fiz um zoom. Eu vou explicar rapidamente. Eu fui na palestra do Marco Petit, fui lá em Moema, né? Em 2019, 18 ou 19, 18 ou 19, eu não me lembro direito ao certo. Mas, enfim, eu estava palestra e foi assim, num ambiente totalmente fechado. E no final da palestra acenderam a luz para dar os informes, né? Que tinha acabado a palestra. Nessa hora que foram dar os informes, eu senti um arrepio dos pés à cabeça, começou do pé e foi vindo. Eu fiquei olhando para o Marco Petit. E aí, o que aconteceu? Eu senti um arrepio e foram tirando fotos da sala. Até que postaram no Facebook do Marco Petit. E um amigo meu do Rio de Janeiro falou assim, Vânia, eu te vi na palestra do Marco Petit. Eu falei, como? Lá no Facebook do Marco Petit. Aí quando eu vou olhar, assim, não, eu não estou usando óculos. Aí eu falei assim, eu não estou usando óculos. Ele, para de brincadeira, olha, tem haste e tudo. Enfim, não estou usando óculos, não estou usando óculos. E até, se eu focar mais próximo ainda, dá para ver realmente, ó, tem uma luz que corta meu rosto, termina no ombro, e tem uma haste, e tem uma pontinha que parece um óculos futurista, assim, sabe? E aí eu fui analisar, ninguém acreditava em mim, falaram, não, você está usando óculos, você está usando óculos. E aí foram analisar a foto, mandaram para um cara lá analisar e falaram que realmente era óculos. Eu falei, moço, não é óculos, não sei que efeito é esse, mas não é óculos. Mas enfim, aí eu fui procurar a dona que tirou a foto. Aí ela disse, é o rabicó do japonês que está na sua frente. Eu falei, tudo bem, ele tinha realmente o rabicó. Mas o que explica o que eu senti? Eu senti um arrepio dos pés à cabeça. Tem uma luz que corta a cabeça, corta aqui, assim, no rosto, né? E você, não sei se foi você que viu que tem uma luz que sai da mão do Petit. Não sei se foi você, foi outra pessoa. Que tem a foto inteira, dá para ver a mão do Petit, assim. Tem uma luz que sai da mão do Petit. E a foto inteira tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. A foto inteira. Sim, tá vendo? Consegue. Tá aí um reflexo, né? O Petit tá aqui, tem a mão do Petit, tá vendo? Uhum. Aí tem dois japoneses na frente, eu tô atrás de um deles, e também tem uma chinesa aqui atrás do outro. Essa chinesa também aparece com uma mancha nos olhos. E aí, por que eu falo assim, que não é óculos, mas eu senti os arrepios, e na foto dá para ver que tem umas luzes que cortam meu rosto, assim, e tem uma ponta assim, uma pontinha que parece um óculos do futuro. Eu vou explicar o que eu penso, o meu ponto de vista. Eu imagino que foi usada para assistir a palestra do Marco Petit. Então, na foto saiu uma projeção de um óculos futurista. Eu imagino que seja isso, de verdade, porque não é só o rabicó, o japonês tem o rabicó, mas tem um fenômeno muito louco aqui nessa foto, que dá para ver uma luz na mão também do Marco Petit, entendeu? Uhum. E é isso. É interessante mesmo. Nossa. Então vamos encerrar a nossa live. Ótimo. Alguém tem que entrevistar você, porque você tem muita coisa para falar. Você tem muito mais. Gente, ela tem muito mais coisa que eu. Muito. Segredo. Eu só quero falar uma coisa bem rápido. É que nós, de verdade, nós estamos o planeta está numa transição e várias pessoas estão tendo a consciência de abrir a mente. Nós estamos indo para uma quinta dimensão e, graças a Deus, muita gente já está abrindo a mente para isso. E realmente isso está acontecendo. Despertar.
de E eu verdade. fico muito agradecida por você ter aceitado esse convite, muito agradecida pela Cris de Pascoal pela oportunidade que ela está trazendo os contratados, abduzidos, que não são famosos, né? Que tem muitos fatos incríveis para estar contando aqui. E eu quero agradecer muito, e muito mesmo de ter te conhecido. Muito obrigada. Você quer deixar seu contato, se alguém quiser fazer a acupuntura? Sim, eu atendo numa clínica, né? Mas eu vou passar o meu telefone do WhatsApp, se alguém precisar. Eu atendo aqui na Zona Sul, moro próximo do shopping Campo Limpo, mas eu atendo na Vila das Belezas, que é bem pertinho, né? Meu celular é 11 98190 0652. Vou repetindo, 11 98190 0652, São Paulo. Tá bom, gente? Obrigada, Vânia. Eu também quero deixar meu contato. Se as pessoas conhecem alguém que é contatado ou abduzido, entrar em contato pelo meu Facebook, Sheila Nack, com 2K, e conte a sua história, né? Que quem sabe não vai estar aqui também uma entrevistada, né? Uma próxima entrevistada. Com certeza. E Eu acho gratidão, Vânia. Gratidão, Sheila. O mundo precisa disso, de pessoas. Está na hora da gente revelar a verdade, porque isso existe de verdade, e temos que aceitar. Enfim, e quanto mais pessoas falarem o que está acontecendo, mais as outras pessoas vão sentir a necessidade de falar. E é isso. Gratidão, Sheila, por te conhecer também, por estar aqui conversando. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Até. Beijo. Tchau.